Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da minha jornada educativa, resolvendo problemas do LeetCode. Hoje, como sempre, indo direto ao assunto, vamos pesquisar algoritmos fáceis, problemas de algoritmos fáceis e que ainda não foram feitos. Então, sempre fazemos problemas inéditos aqui. Hoje, vamos fazer o problema 594, Longest Harmonious Subsequence. Beleza, interessante. Aqui, pelo visto, vai ser um problema de subsequence, que é um conceito que a gente ainda não trabalhou em nenhum dos episódios. Então, vamos ver do que se trata. A gente define um array harmonioso como um array que existe uma diferença entre o máximo e o menor elemento sendo exatamente 1. Beleza. Então, daqui eu já consigo pensar, por exemplo, provavelmente 0 e 1 é um array harmonioso, assim como 1 e 2 é um array harmonioso, assim como 2 também é um array harmonioso. Acredito eu que seja isso. Então vamos ver se é isso mesmo. Dado um array de inteiro nums, então nosso input é esse nums, retorne o comprimento da sua subsequência, da sua maior subsequência harmoniosa entre todas as possíveis subsequências. Beleza. E aí, ele dá aqui o que é uma definição de subsequência, que eu comentei que é um tópico que a gente não viu em nenhum dos vídeos até agora. E ele define a subsequência de um array como uma sequência que pode ser derivada do array, deletando algum ou nenhum dos elementos sem mudar a ordem deles, tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vamos dizer que a gente tem a sequência 1, 2, 3, 4, 5, que é uma sequência super simples, certo? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que uma subsequência dela é ela mesma. Isso, por definição, é dado, né? Então, a subsequência de um array, o array é uma das suas subsequências, né? É a subsequência maior possível. Se eu deletar algum número dele, em qualquer um dos números, eu obtenho mais uma subsequência do array inicial, tá? Então, o array inicial era 1, 2, 3, 4, 5, deletei 1, isso aqui é uma subsequência dele. Mas eu posso deletar elementos em qualquer ordem, em qualquer momento, né? Então eu deleto 2 aqui, isso aqui também é uma subsequência desse cara, tá? Então eu posso fazer buracos no array, o que eu não posso fazer é reordenar os números, né? Eu não posso colocar esse 3 aqui na frente do 1, isso aqui não é uma subsequência desse cara, né? Mas isso é uma subsequência desse cara, assim como, sei lá, um 3 também é uma subsequência, no qual a gente deletou o 2, o 4 e o 5. Assim como, se eu não me engano, até um array vazio é uma subsequência desse cara. Então, tanto ele é uma subsequência dele mesmo, quanto um array vazio também é uma subsequência dele mesmo. Então, definição de subsequência. Pegamos um array, deletamos um número arbitrário de elementos deles, mantemos a ordem dos restantes, temos aí a subsequência, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Ele fala pra gente que o nosso nums inicial é 1, 3, 2, 2, 5, 5, 2, 3, 7. E aqui nesse caso, dá pra gente ver que a maior subsequência harmoniosa bom, primeiro de tudo, olhando esse carinha aqui, né, eu vi que parece que ele tem muito 1 e 2. Então, eu estava pensando em fazer o seguinte. Eu estava achando que a maior subsequência dele seria, talvez, a gente manter só o 1 e o 2 no array. Então, a gente deleta esse 3, esse 5 aqui. Deletamos esse 7. E deletamos esse 3. Então, a gente tem só 1 e 2, né? Nesse caso aqui, o comprimento dele, vou chamar de n, vou chamar de answer, né? O comprimento dele é 4. Só que, interessantemente, não é a maior subsequência, porque eu poderia vir aqui, nesse cara, e deixar só o 2 e o 3. Então, eu removo 1, removo o 5, removo o 3 e o 7, removo o 7, quer dizer, o 3 eu mantenho. E, ó, aqui, a resposta, na verdade, é 5, não 4, porque eu posso deixar só os 2 e o 3. E por que isso aqui é uma sequência harmoniosa, né? Porque a gente quer a subsequência harmoniosa mais longa. Porque a diferença entre o menor e o maior número é apenas 3. Beleza? Então, uma subsequência harmoniosa, que foi derivada do nums inicial, né, do array inicial. Ela é harmoniosa porque a diferença entre o menor e o maior é apenas 1, e ela é a mais longa possível. A gente pode tentar qualquer outra subsequência, né? Vamos tentar uma outra subsequência aqui. Então, por exemplo, o 7
é meio complicado a gente usar nessa subsequência harmoniosa, porque para ela ser harmoniosa aqui dentro eu teria que ter o 6 ou o 8. E como eu não tenho nenhum dos dois, se eu for manter o 7, ele vai ser uma subsequência de tamanho 1. E na verdade isso aqui nem é harmoniosa, porque ele não é harmonioso porque a diferença entre o menor e o maior é 0, né? Porque o menor elemento é 7 e o maior elemento também é 7. Então não é harmoniosa, nem é harmoniosa isso aqui. Então, para eu ter o 7, eu teria que ter o 6 ou 8, eu não tenho, então eu com certeza tenho que deletar ele, senão não vai ser uma sequência harmoniosa. Para eu ter o 5, eu tenho que ter o 4 ou o 6, então eu tenho que deletar. E agora eu tenho que escolher se eu vou deletar 1, 2 ou 3, né? Aqui faz mais sentido eu deletar o 1, porque eu tenho 2, 3, e aí a minha sequência harmoniosa vai ser essa aqui, que é a resposta. E beleza, agora como que a gente vai chegar nessa sequência harmoniosa? Aqui a gente vai usar um tópico que foi discutido em um dos primeiros vídeos aqui dessa série, que é justamente a contagem de elementos, tá? Nesse caso são contagem de inteiros. Vamos fazer o seguinte então, vamos dar uma olhadinha aqui só no exemplo 2 e no exemplo 3, né? Então, exemplo 3, o comprimento da maior sequência harmoniosa aqui é 0, justamente porque não existe um número diferente de 1, né? Então, a diferença entre o menor e o maior não é 1, então isso aqui não é uma sequência harmoniosa. Então, a gente retorna 0, porque não tem uma sequência harmoniosa aqui, né? E no caso 1, 2, 3, 4, a gente poderia pegar a subsequência 1, 2, 2, 3 ou 3, 4, e todas elas têm comprimento 2 e são harmoniosas. Então a gente tem aqui 3 subsequências diferentes que possuem comprimento 2 e são harmoniosas. Então qualquer uma delas tem comprimento 2, a nossa resposta é 2, porque a subsequência harmoniosa mais longa tem comprimento 2. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então a gente pode ter até 2 vezes 10 a quarta números, e os números podem ir desde menos 1 trilhão até mais 1 trilhão. Tá, como esse... Deixa eu fechar esses anúncios aqui, né? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, primeiro, eu preciso contar a ocorrência de cada número dentro do array, né? Vamos pegar esse cara aqui como exemplo. Então, vamos dizer que nums é igual a esse cara. Então, contar a ocorrência de cada número. O que eu quero dizer com isso? No final do 1, eu quero ter como se fosse um array occurrences, que o valor dele vai ser, por exemplo, se ele fosse... eu poderia guardar daí essa contagem em um número... em um array ou em um mapa, né? Nesse caso, eu vou guardar em um mapa, num map. Eu posso guardar em um map. Então, seria, por exemplo, o número 1, eu tenho ele uma vez, porque ele aparece apenas uma vez dentro do array. O número 2, eu tenho ele 3 vezes, né? O número 3, eu tenho ele 2 vezes. O número 5, eu tenho uma vez. E o número 7, eu tenho uma vez. Então, quando eu digo assim, vamos contar a ocorrência de cada número, é isso aqui que eu quero gerar no final, tá? A gente vai ver como vai fazer isso, mas eu basicamente vou criar um mapa dizendo que eu tenho 1, 1, eu tenho 3, 2, 2, 3, 1, 5 e 1, 7, beleza? E nesse caso, eu acredito que é melhor guardar em um mapa, porque se a gente fosse guardar em um array, a gente teria que criar um array gigantesco, com 2 trilhões de números, e eu não quero fazer isso porque isso gasta muita memória. A princípio, essa solução vai ser uma solução mais eficiente em termos de espaço, porque eu vou ter até 20 mil números, né? 2 vezes 10 a quarta. O comprimento do meu array nums é até 20 mil, então mesmo que eu tenha do 1 ao 20 mil, todos os números diferentes, esse meu occurrences, ele só vai guardar 20 mil chaves e 20 mil valores. Então ele não vai ter que guardar 2 trilhões de valores, ele precisa guardar 40 mil, como se fosse. Então o mapa, nesse caso, vai ser uma estrutura de dados mais eficiente em termos de espaço, beleza? Então, número 1, a gente conta a ocorrência de cada número. E aí agora a gente vai para o passo 2. Então a gente quer basicamente saber se existem pares, vamos dizer assim, pares vizinhos, então 1 e 2, que sejam vizinhos diretos, ou seja, esse cara tem que ser um a mais do que esse, né? Tem que ser
1 mais 1 igual a 2. Então, ele é o vizinho logo em seguida, que tem uma chave que não são 0, né? Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. E aí, o comprimento da minha subsequência harmoniosa vai ser 4, que é 1 mais 3, certo? Então, eu tenho que comparar eles de 2 em 2. Mesma coisa aqui. Eu começo aqui no 3. Desculpa, eu começo no 2 e vejo se tem o 3. O 1 não preciso ver porque eu já verifiquei no 1, né? O 1 e o 2 eu já comparei. Agora o 2 eu vejo se tem o 3. Tem, beleza. E qual que é o comprimento dessa subsequência harmoniosa? 5, porque eu tenho 3, 2 e 2, 3, né? No caso do 3 e 4, o 4 não existe no map. Então, não tem como formar uma sequência harmoniosa só de 3 e 4. Né? Então, basicamente, a minha pergunta seria assim, tem como formar uma sequência harmoniosa com o número 1 e 2? Sim, de comprimento 4. Certo? Teria como formar uma sequência harmoniosa com 2 e com 3? Sim, de comprimento 5. E teria como formar uma subsequência com 3 e 4? Não, porque não existe 4, né? A gente não tem o 4 aqui, numa das chaves. E por aí vai, até o final, tá? Então, a ideia aqui seria a gente comparar nessa contagem de ocorrências, vamos dizer assim, pares vizinhos. O que eu considero como vizinho? Eu considero que a diferença entre as chaves é de 1, né? Então, a chave 1 com a chave 2, a chave 2 com a chave 3, a chave 3 com a chave 4. E o comprimento da subsequência seria o somatório dos valores, tá? Então, aqui a gente vai ter que iterar sobre um map, que é um processo meio chatinho, mas vocês vão ver que vai dar tudo certo, tá? Então, o segundo passo seria iterar sobre um map e verificar o comprimento do array harmonioso de chaves vizinhas. Então, lembrando que aqui chave vizinha são chaves que são próximas entre si, né? Chaves cuja distância entre elas é 1, a diferença entre elas é 1, tá? Então, basicamente assim, a gente salva, né? Salvando o resultado, o maior resultado, sempre em answer, que é a nossa variável resposta. Ótimo, então é isso que a gente tem que fazer no problema. Vamos executar então a primeira etapa, que é contar o número de ocorrência em cada número. Então aqui a gente vai inicializar um mapa. A chave do mapa é um inteiro e o valor dele é um inteiro. Então no C++ a gente tem que tipar o mapa, certo? Aqui a gente sempre vai querer dizer a chave significa qual que é o número que eu estou contando e o valor significa qual que é o número de ocorrências dentro do vetor inicial, né? Do array inicial. Então eu vou chamar isso aqui de occurrences, que nem eu comentei. E aí eu vou iterar sobre todos os números e aumentar esse carinha aqui, tá? Então, for auto dentro de nums, eu quero fazer com que occurrences de num mais. Então, vou iterar sobre o vetor e vou incrementar, né, cada uma das chaves que eu encontrar aqui dentro do mapa occurrences. Então aqui a gente realizou a etapa 1, que é contar as ocorrências de cada número. Vou até colocar isso aqui em cima. Contamos a ocorrência de cada número. E a gente obteve no final, né, esse mapinha aqui que a gente tinha comentado. Vou colocar tudo aqui em cima. Agora o passo 2 é iterar sobre o mapa e verificar pares vizinhos, qual que é a soma dos valores deles. Para iterar sobre um mapa, a gente pode fazer da seguinte maneira. Se eu não me engano, quando a gente itera sobre o mapa, ele sempre ordena com chaves de forma crescente, mas isso não importa. A sintaxe de iterar um mapa, eu acho que existem algumas. A gente pode fazer assim, dá para usar a sintaxe do auto aqui, né? Mas basicamente quando a gente itera sobre um mapa, a cada iteração a gente pega um par chave-valor, certo? Então, quando a gente está iterando sobre occurrences, o primeiro chave-valor que a gente vai pegar é 1. Depois a gente vai pegar o 2, 3. Depois o 3, 2. Então, quando a gente itera sobre o mapa, a gente itera sobre os pares, tá? Então, eu posso falar, para cada par de inteiros
vou chamar ele de P, dentro do occurrence. Então aqui a gente está iterando sobre o mapa, iterando e pegando cada par chave-valor de dentro do mapa. Então, para cada par P em occurrences, eu quero verificar, né, se existe um P, se existe algum vizinho em occurrences, o vizinho direto, né, ou seja, mais um ou menos um em relação à chave, que eu consiga fazer uma soma, né, e que existam, que essa ocorrência exista no mapa, na verdade, né. Então vamos dizer assim, se eu chego aqui em occurrences e pego, por exemplo, eu quero o número 11, isso aqui vai ser 0, tá? Então basicamente quando o número não existe no mapa de inteiros para inteiros, ele retorna 0, beleza? Então assim que eu sei se um número existe ou não dentro do mapa. Então aqui dentro eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou inicializar a minha resposta aqui, né? Vou inicializar como 0, porque se eu não encontrar nenhum array harmonioso, a resposta é 0, que nem nesse caso aqui, né? Não tem arrays harmoniosos aqui dentro, nenhuma subsequência, que é um array harmonioso. Então, eu vou pegar if p... vou até chamar aqui. A chave vai ser p first, porque isso aqui é um par, tá? E quando a gente tem um par, a gente faz sintaxe flechinha first. A gente está pegando o primeiro inteiro do par. E o valor é o p second. Beleza? Eu acho que é p ponto first, na verdade, não p flechinha first. Vamos testar, tá? Então a gente tem a chave e o valor do primeiro par. E agora eu tenho que ver o seguinte. Se occurrences de p mais 1 não for 0, quer dizer que esse número aqui existe, né? Quer dizer que, vamos dizer assim, vamos dizer que inicialmente que é 1 e velho é 1, que é o caso do primeiro par, né? Então aqui agora eu estou testando aqui não é p, desculpa, aqui é aqui. Aqui eu estou testando o par da frente, né? Eu estou testando o 2, né? Então, se o 2 tiver algum valor que é diferente de 0, aí quer dizer que eu posso formar um array harmonioso entre eles. Então, a minha resposta vai ser esse novo valor, vai ser o meu velho atual, mais esse carinha aqui, né? Só que vai ser isso se esse for maior do que a minha resposta atual, né? Que é o maior comprimento de uma subsequência harmoniosa. Então, eu sempre tenho que dar um max answer e passar esse valor, né? Porque se esse valor aqui quer dizer que eu consigo formar uma subsequência harmoniosa, mas não quer dizer que ela é a maior possível. Então, se ela for maior do que a que eu tenho até então, beleza, eu guardo ela aqui. Mas se não for, eu continuo com a minha resposta atual, com a minha maior subsequência. Beleza? E aqui eu não preciso fazer novamente um key menos 1, porque eu não preciso fazer isso aqui, porque aí no caso aqui eu estaria pegando o par 1, 1 e comparando, vendo se tem alguém aqui para cá, né, no 0. Mas que nem eu comentei com você, quando a gente itera sobre um mapa, a gente itera de forma crescente. Então basicamente só comparar com o cara que está na frente, né? Eu comparo 1 com 2, daí eu comparo o 2 com 3, o 3 com 4, o 5 com 6, o 7 com 8. Eu não preciso comparar para trás, porque essa comparação para trás eu já fiz quando eu estava indo, né? Então eu vou comparando sempre com o cara da frente. Porque um dia eu vou ser o cara da frente. No começo eu sou o cara da frente do cara de trás, mas depois eu vou comparar com o cara da frente, que é meu cara da frente, né? Então, como eu vou de forma crescente, eu só comparo com o próximo e isso vai funcionar. Ou poderia só comparar sempre com o anterior também, e funcionaria. Eu posso escolher um ou outro, tá? Então eu não preciso desse segundo if aqui. E basicamente isso aqui deve resolver o problema já. Se eu retornar a resposta, né, eu vou ter retornado a maior comprimento que eu encontrei, comparando chaves vizinhas, né, que é o valor da chave atual mais o valor da chave que seria a próxima, se ela existir, né, se ela for diferente de 0. E assim eu encontro a minha resposta. Eu estou bem
tendencioso a achar que isso aqui já vai passar. Eu tô curioso para saber, então eu vou mandar bala e a gente vai descobrir agora. Vamos ver. Toma um golinho d'água aqui. Time limit exceeded. Interessante. Então isso aqui estourou no tempo. Eu acho isso bem interessante. Porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Então vamos ver. Eu acho estranho isso estourar em tempo, porque eu meio que só tenho 2 fors aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu acho que onde tem chance disso estar estourando é aqui, tá? Porque talvez se eu tenho, vamos dizer que meu mapa, meu currency, ele é tipo sei lá, 10.000. Talvez quando eu itere sobre o meu currencies, ele não pegue só os pares 1 e 10.000. Talvez ele pegue 1, 2, 3, 4, 5, até 10.000. Então se eu tiver um número muito grande aqui e um número muito pequeno aqui, né? Talvez ele itere sobre todo esse intervalo. Então, se isso acontecer, eu não sabia. Então, para testar se é isso mesmo, eu vou printar aqui o valor do first para ver sobre o que ele está iterando, tá? Então, vamos ver aqui por que ele está dando um time limit exceeded, por que ele está demorando tanto para executar. Então, aqui no caso... Nossa, mas isso aqui é muito esquisito, ó. Porque com o input de 1 a 7, ele está iterando infinitamente aqui. Eu acho que essa sintaxe aqui ela não é tão boa, então, pra gente fazer esse carinha. Então, eu vou usar outra sintaxe aqui pra gente fazer essa iteração. Eu achava que dava pra fazer assim, mas pelo visto não dá. Então, eu vou fazer de outra forma. Vou fazer o seguinte. Então, vamos dizer que eu quero iterar começando no par, que é o occurrences.begin, que é o primeiro dele. Enquanto o P for diferente de occurrences.end, eu dou um P++. Eu acho que isso aqui é uma outra maneira de eu iterar sobre o mapa. Se não for, eu vou pesquisar no Google. Mas acredito que essa é uma outra maneira, né? A gente... Será que é assim? Vou testar só mais isso aqui. Eita! Que isso, gato? Ah, tá. Daí aqui eu vou precisar colocar as flechinhas. Já explico pra vocês o que está acontecendo aqui, tá? Se isso funcionar. Se não funcionar, eu vou tentar de outra maneira. Parece que ele ainda está demorando bastante. Então vamos pesquisar aqui. How to iterate over map in C++. Eu achava que era desse jeito que eu estou fazendo aqui. Mas vamos ver aqui. Begin, end e T++. Aqui ele está falando que é dessa maneira mesmo. Estranho. As duas maneiras que eu estou fazendo, elas estão certas, mas... Por que diabos que ele está iterando? Ah, tá. Eu acho que aqui o problema é que como eu estou fazendo essa comparação aqui, quando... Não sei, por algum motivo quando... Ó, vamos fazer o seguinte.
Vou voltar ao que era antes, a minha iteração. Acho que estava certo daquela maneira, tá? Só que eu tô com uma hipótese aqui. Eu acho que não é a minha iteração que está com o problema. O meu problema tá no fato de que aqui, como eu estou tentando ver, acessar o valor do cara que está na frente, ele acaba dando um assign nele. Eu acabo inicializando ele. E aí o valor dele é 0 e aí eu nunca termino meu loop porque eu estou sempre verificando o cara da frente, mas aí quando eu faço isso eu estou criando ele. Eu estou criando essa entrada no meu mapa. E aí eu vou para ele, e aí eu verifico o próximo. Daí eu faço isso infinitamente. Ó, nesse caso aqui, inclusive, ó, o programa terminou, né? Terminou no 7. Então o que eu posso fazer aqui, em vez de eu comparar com o cara da frente, eu acho que eu posso comparar com o cara de trás, né? A gente comentou aqui, comparar com o cara da frente e com o cara de trás, teoricamente é a mesma coisa, porque eu sempre vejo se existe um vizinho atrás de mim, um menor, e tento ver se dá para formar um array harmonioso, né? Caso o valor dele seja diferente de 0 também. E aí eu não fico criando essas novas entradas que são maiores, né? Que são maiores do que a chave atual, que vão gerar esse loop infinito para frente. Eu não sei se é a melhor solução, tá? Provavelmente talvez tenha uma solução um pouco melhor, mas isso aqui deve passar. E se passar é bom. Ó, passou. Então, detalhe muito importante. Aprendi uma coisa nova, né? Aprendi primeiro que dá para fazer a iteração dessa maneira, dá para fazer da outra maneira que a gente fez também, só que a gente tem que usar as flechinhas, porque a gente está pegando ponteiros em vez de valores concretos, mas isso é outra história. Mas dá para iterar desse jeito aqui, né? Para cada par de inteiros dentro de occurrences. Aqui é o first, o value é o segundo. Só que a gente compara para trás, porque daí beleza, a gente cria uma entrada ali. No caso, a gente está criando o 0, né? Mas a gente nunca está passando por ele porque a gente está iterando, começando no 1 e para frente, né? Ao contrário de que se a gente estivesse iterando para frente, mas estivesse sempre criando uma entrada maior, a gente ia ficar fazendo isso infinitamente. Então vou submeter aqui. Espero que tenha ficado mais ou menos entendido essa questão que eu comentei, né? Ah, boa. Vamos ver aqui esse caso aqui. Então, aqui ele esperava 4. Putz. Então o problema é ainda um pouco mais complicado do que a gente pensava, do que eu tinha imaginado, né? Porque a maior subsequência aqui realmente é 4. Mas por que ele deu que é 2? É 4 mesmo. Porque eu tenho 2 1s e 2 2. Hã? O meu output deu 2 aqui. Tá. Para eu entender o que aconteceu, eu vou criar esse novo test case aqui, vou apagar esses outros. E eu vou dar o run aqui, printando tudo que eu tenho para printar. Então, eu vou printar key, velho, e aqui no final, eu vou printar o key e o velho. Eu vou printar isso aqui dentro, na real. Eu vou printar o key e o velho. Eu vou printar o meu vizinho menor, né? O vizinho anterior. Então vamos ver o que ele printou aqui. Então, ó, aqui de cara dá pra ver que ele printou dois. Então a minha chave é 2. Não, mas por que ele começou no 2 aqui? Por que ele não começou no 1? Hã? Opa! Nossa. Porque eu tava printando antes de declarar a variável. Cara, o que tá acontecendo aqui? Gente, agora eu sinto muito, eu meio que não tenho o que explicar, simplesmente porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, né? Então,
a minha chave é 1, meu valor é 2, tá. Oh. Vou fazer um debugzão completozinho aqui. Ah, aqui tá faltando espaço. Tá, deixa eu printar isso aqui de novo para tentar entender o que está acontecendo ali embaixo, tá? Então no começo eu tenho um key 1 e um velho 1, beleza. Depois eu tenho um key 2, velho 2. E aí o key menos 1 é 1, beleza. Ó, aqui deve dar certo, né? Eu tô somando 2 com 2 e dá 4. Ah, é porque aqui ainda tá com mais, cara. Nossa, era pra mudar aqui pra menos. Pô, gente. Que besteira, hein? É, aqui tava com mais, mas eu tô comparando com o cara anterior, né? Ah, era só isso. Então, agora é pra passar. Passou. Nossa, que engraçado que demorou um tempão pra ele achar um caso que falhasse, né? Foi só no caso 148 de 202, eu acho. Mas é isso. A nossa lógica está correta. Recapitulando aqui, então, a gente conta o número de ocorrências de cada um dos elementos de nums dentro do mapa, que é uma estrutura mais eficiente. Inicializamos a resposta como 0, porque caso não tenha subsequências harmoniosas do array, a resposta é 0. A gente itera sobre todos os pares de um mapa, pegamos a chave e o valor e vemos se temos um vizinho para trás, um para trás apenas, né? Um vizinho imediato atrás, que também a gente consegue ver ocorrências dele no mapa, porque daí a gente consegue formar um array harmonioso de tamanho velho mais ocorrências key menos 1. E aí a gente sempre salva o maior valor aqui em resposta. E aí enviamos a resposta, tá? Bom problema interessante. Não sei se é a melhor maneira, então depois eu vou dar uma olhadinha nas soluções, né, para ver se eu consigo melhorar um pouquinho a minha solução e recomendo que façam isso também. Mas é isso, gente. Se conseguiram entender essa maneira de resolver o problema, já é um problema bem legalzinho, tá? Problema que envolve mapas, iterar sobre mapa, mas uma coisinha nova pra gente aprender, tá? Muito obrigado por acompanhar até aqui e vejo vocês no próximo episódio. Até mais!